Olá, esse é o canal Dividindo a Matemática e a aula de hoje é sobre comparação de números decimais. Então vamos iniciar aqui. Antes de eu começar a resolver alguns exemplos, eu tenho que explicar duas coisas, que é o seguinte. No número decimal, você tem a parte inteira e a parte decimal. Parte inteira é tudo aquilo que vem à esquerda da vírgula, que vem antes da vírgula. E parte decimal é tudo aquilo que vem à direita da vírgula, que vem depois da vírgula, tá? Então, para você fazer a comparação de números decimais, você primeiro vai fazer a comparação da parte inteira. Se uma parte inteira for maior do que a outra, já está resolvido o problema. Você não precisa nem olhar para a parte decimal. Bom, agora se a parte inteira for igual, você tem que comparar a parte decimal. E na parte decimal, basta você ir comparando casa a casa, ou seja, décimos com décimos, que é a primeira casinha depois da vírgula. Depois, se for igual, você vai comparar a segunda casa depois da vírgula, que são os centésimos. Você vai comparar centésimo com centésimo. Se for igual, você passa para os milésimos, tá? Que é a terceira casa e assim por diante. Sendo que às vezes dois números decimais, eles podem ter quantidade de números, quantidade de dígitos aí depois da vírgula diferente, como acontece nesses primeiros exemplos que eu coloquei aqui. E aí é que vem a segunda parte da explicação, que é o seguinte, vamos olhar esse quadrinho vermelho aqui, olha só. Eu tenho aqui a fração 3 décimos, que em forma decimal é 0,3. Agora, 3 décimos é igual a 30 centésimos. Por quê? Porque se eu multiplicar essa fração aqui por 10, eu encontro 30 centésimos, tá? E quando você multiplica uma fração por um número qualquer, desde que seja o mesmo número no numerador e no denominador, você encontra uma fração equivalente àquela inicial, ou seja, que representa a mesma quantidade. Então, 30 centésimos é equivalente a 3 décimos. E se eu multiplicar 30 centésimos por 10 novamente, eu acho 300 milésimos. E assim por diante. Existem infinitas frações equivalentes a essa, que representam a mesma quantidade dessa. Então, elas representam a mesma quantidade, elas são iguais. Agora, olha só. Os números decimais referentes a essas frações, o que está acontecendo aqui? Olha, 0,3, 0,30, 0,300. Quando você transforma para decimal, é como se você estivesse acrescentando mais um zero à direita desse número decimal, tá? Da parte decimal. Então, o que eu quero dizer com isso? Que um número decimal, você pode acrescentar quantos zeros você quiser à direita da parte decimal, que você não altera o número. Então, para você fazer a comparação de dois números decimais, se eles não tiverem a mesma quantidade de algarismos após a vírgula, você pode incluir zeros à direita para poder fazer a comparação. Olha só, essa letra A, 5,009 e 5,01. Aqui eu tenho 3 casas depois da vírgula. Aqui eu só tenho 2, então eu posso acrescentar um zero aqui que eu não vou estar alterando o número. Bom, agora vamos fazer a comparação. Olha, a parte inteira aqui é 5 e aqui é 5. Então, eu tenho que comparar a parte decimal. A primeira casinha decimal aqui é 0. Aqui também é 0. É igual, eu passo para a segunda casinha, tá? Dos centésimos. Aqui é 0 e aqui é 1. Opa, é diferente. Então, esse número aqui é maior do que aquele, porque 1 é maior do que 0. Então, você já pode colocar aqui o sinal. Olha, esse sinal aqui, para não criar confusão, sinal de maior e menor, basta você colocar ele com a boquinha aberta para o lado maior, tá? Que aí você não fica com dúvidas. Vamos para essa letra B aqui, 0,93 e 0,900. Vou acrescentar um zero aqui para ele ficar também com 3 casas após a vírgula. A parte inteira é 0, aqui também. Então, vamos comparar a parte decimal. A primeira casinha aqui dos décimos é 9, aqui também. Então, por enquanto, eles são iguais. Vamos para a segunda casa. Aqui é 3 e aqui é 0. Então, 3 é maior do que 0, significa que 0,93 é maior que 0,90, tá? Letra C. Letra C é 8,705 e 8,75. Vou colocar um zero aqui, vai ficar 750, né?
A parte inteira é 8, aqui também é 8. A primeira casa após a vírgula aqui é 7, aqui também é 7. A segunda casa aqui é 0, aqui é 5. Então, 5 é maior do que 0, o 8,75 é maior, tá? Agora vamos para a letra D, 0,5 e 0,500. Aqui eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então, eu vou acrescentar aqui também 2 zeros para poder comparar melhor. A parte inteira é 0, então vamos para a parte decimal. A primeira casa aqui é 5, aqui também é 5. A segunda casa aqui é 0, aqui também é 0. A terceira casa aqui é 0 e aqui também é 0. Então, todas as casas decimais são iguais, o que significa que esses números são iguais, tá? Então, eu vou colocar um sinal aqui de igual. Agora, vamos para alguns probleminhas em que se trabalha a comparação de números decimais. Paulo tem 1,57 metros e Ademir tem 1,45. Qual deles é o mais alto? Então, nós vamos comparar a parte decimal, já que a parte inteira aqui é 1 e aqui também é 1. Bom, 5, que é a primeira casa decimal aqui, é maior do que 4. Então, significa que o mais alto é o Paulo. Agora, número 2. Qual número é maior, 1,3 ou 1,30? Bom, a parte inteira aqui é 1 e a parte inteira aqui também é 1. Agora vamos à comparação da parte decimal. Esse tem 2 casas, vou acrescentar um 0 aqui para ele ficar com 2 casas também. Esse primeiro algarismo aqui, que é a casa dos décimos, é 3. Aqui também é 3. Aqui é 0, aqui também é 0. Então, qual é o maior? Nenhum deles é maior, né? Eles são iguais. Então, gente, essa parte aí de comparação de números decimais é muito simples. Se você seguir essa ordem de você comparar primeira casa com a primeira casa e assim por diante, não tem erro, tá? Então, essa aula vai ficar por aqui.